acerca de dos motivos pelos quais Deus não ouve a nossa oração. Mas principalmente hoje eu quero falar para os homens. Existe uma coisa que nós fazemos como homens, como maridos, que impede Deus de ouvir as nossas orações. Sabe quando nós estamos naquele período onde parece que as nossas orações estão retidas no céu? Que nós estamos vivendo céu de bronze e a gente ora, ora, ora. E parece que Deus não recebe? Pois é, isso realmente pode estar acontecendo. Quero trazer uma reflexão sobre isso. Que é um versículo que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas, e as trate com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse versículo, Pedro, que era um apóstolo, que era casado, quando ele foi chamado por Jesus para ser discípulo, ele já tinha uma esposa, porque a Bíblia nos revela que Jesus curou a sogra de Pedro. Esse Pedro está trazendo aqui uma verdade para nós, de que se nós não tratarmos bem as nossas esposas, como o sexo mais frágil, as nossas orações serão interrompidas. Isso é muito importante porque o tratar bem aqui não é no tratar bem da nossa perspectiva, porque muitas vezes nós pensamos que estamos tratando bem a nossa esposa de acordo com aquilo que nós pensamos. Mas aqui o tratar bem com dignidade, com honra e como o sexo mais frágil é na perspectiva da mulher. Então, às vezes, o modo com que nós tratamos nossa esposa ou não tratamos vai dizer se Deus vai ouvir as nossas orações ou não. É interessante que a Bíblia só traz essa responsabilidade para o homem, não traz para a mulher. Porque Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo o homem que Ele criou, Ele sabe que nós, homens, temos uma tendência a não sermos muito carinhoso, muito amoroso. Então Ele nos traz esse princípio, que além de ser um princípio de comportamento, de atitude, é um princípio espiritual. Porque ele começa dizendo que nós somos co-herdeiros com ela. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é: eu trato a minha esposa como uma irmã na fé, porque ela é minha esposa, ela é uma só comigo, mas ela é uma irmã na fé, com a qual eu vou herdar o reino com ela. Ela é minha co-herdeira do reino. Quando nós fomos arrebatados, que nós fomos morar na glória com Jesus, a minha esposa não será mais minha esposa, será minha irmã na fé. Então, o primeiro ponto é: como você tem tratado a sua esposa? Você tem tratado ela como uma irmã na fé, com respeito, com honra, por quem você ora, por quem você ensina, com quem você trata bem? O segundo ponto é com honra. Você tem honrado a sua mulher quando vocês estão sozinhos, diante do filho, diante das pessoas? O que você tem falado da sua esposa? Você expõe para as pessoas os pontos negativos dela? Isso não é honra. A honra é, diante das pessoas, nós sempre colocarmos os pontos positivos. E os pontos negativos nós apresentamos para Deus em oração. E diante dela, sempre trazer uma palavra de incentivo, de consolo, sempre estar elogiando aquilo que ela faz. E não só palavras de críticas, palavras de quando erra, de vir em cima. Não, com honra. E o terceiro ponto é como o sexo mais frágil. Isso é onde nós, homens, no geral, mais erramos. Porque normalmente nós temos as esposas que trabalham e os maridos também. Então a esposa sai de casa para trabalhar, o marido também. E quando chega em casa, a mulher ainda faz comida, cuida da casa, cuida dos filhos. E às vezes o marido não ajuda com tanta intensidade. E quando nós falamos do sexo mais frágil, nós precisamos entender o homem, a estrutura do homem. Deus nos criou, nós temos mais músculo que as mulheres. Os nossos ossos são mais fortes que das mulheres. Nós temos um raciocínio mais rápido do que elas. E não é desprezando as mulheres. Fisicamente,
Deus nos criou com uma estrutura que suporta. O homem foi criado para guerra, para o arado. Então, se nós, que temos uma estrutura física mais forte que as mulheres, por que nós colocamos 2, 3, 4 jornadas de trabalho nela e nós ficamos só com uma? Então, aqui, tratar a mulher como sexo mais frágil é: se alguém tiver que fazer dupla jornada, que seja eu. Se alguém tiver que fazer um jejum mais intenso, que seja eu. Se alguém tiver que orar, que seja eu. Se alguém tiver que acordar de madrugada para trocar a fralda do bebê, que seja eu. Isso é tratar a mulher como sexo mais frágil. E às vezes, por falhar nesses pontos, nossas orações são retidas no céu e nossa vida não avança. Então eu quero chamar você agora, homem, para você pensar se você tem tratado a sua esposa com honra, como uma irmã na fé e como sexo mais frágil. E se isso não tem acontecido, você precisa se arrepender, porque as suas orações estão deixando de ser ouvidas. Então fique com essa reflexão e pense: as minhas orações têm motivos para não serem ouvidas por Deus pelo modo que eu trato a minha esposa?